Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Temos ouvido, felizmente, se falar muito mais sobre o autismo, levando informação e conscientização para a população mundial, que passou a discorrer mais sobre essa temática após o maior número de diagnósticos posterior ao período da pandemia. Mas falar sobre o autismo não é importante apenas no olhar para a pessoa que tem TEA. É importante lembrar também que quem convive com essa pessoa, seja criança, seja jovem, seja adulto, também precisa de uma série de cuidados, de orientações e de adaptações, principalmente aquelas pessoas que são pais de pessoas com o transtorno do espectro autista. E na escola, isso se faz ainda mais necessário. E hoje a gente vai conversar com um coordenador pedagógico, que também é estudante de psicologia, está aí no último período, para dialogar um pouquinho sobre essa realidade familiar no ambiente escolar, os impactos da inclusão, os impactos da adaptação, como esses pais são acompanhados nesse ambiente. Eu tenho o prazer de receber aqui o Pietro, que já está nos estúdios conosco e hoje nos alegra por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, Pietro. Prazer. Então, meu nome é Pietro, eu trabalho na escola CEPEC e a gente, dentro da escola CEPEC, a gente tem uma preocupação muito grande exatamente com isso que você trouxe. Como os pais estão lidando, recebendo e sendo acolhidos nesse processo. A gente escuta muito desses pais que colocam em escolas onde o filho ele é aceito, porque legalmente os pais a escola tem que aceitar os filhos atípicos ou não dentro da escola, eles não podem impedir essa matrícula, mas as crianças são colocadas de todo jeito. Não existe um real acolhimento e preparação tanto com a criança quanto com os pais nesse processo. E é importante que os pais se conscientizem dos direitos que eles têm em relação a isso. Você trabalha numa escola que é referência, né? E a sua função de coordenador pedagógico, me ajuda aí se eu estiver errado, ela faz a ponte, é o elo que vai fazer a intermediação entre a coordenação pedagógica e a direção escolar. Exatamente. É isso mesmo? Fala um pouquinho aí do seu dia a dia, dessa função e qual a importância dela dentro dessa temática que a gente está abordando agora. Certo. Eu trabalho junto da equipe pedagógica da escola, a gente dentro dela tem psicóloga, a gente tem coordenadores, professores e auxiliares de sala. Uma coisa que a gente trabalha muito dentro dela é a importância de usar a análise do comportamento, que é o que está sendo visto como mais eficiente para trabalhar com as crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro autista. E aí, a minha função, a gente acompanha o desenvolvimento do PEI, eu acompanho como está sendo os PEI. PEI é Programa Educacional Individualizado, muito importante que os pais, eles corram atrás disso, que as escolas entreguem esse programa para quando o filho tem alguma tipicidade, porque é o que a escola utiliza para conversar com os outros profissionais e os outros profissionais conversarem com a escola para acompanhar como está esse desenvolvimento. Eu acompanho isso, a gente acompanha o acolhimento desses pais, tem pais que vêm de outras escolas que vêm como um gato escaldado, com muitas preocupações, muitos problemas que se passaram, então a gente faz esse acolhimento, conversa com os pais, onde é que está a dificuldade, como a gente pode te ajudar, o que é que a gente chama a psicóloga, chama o TO da criança para poder entender a situação. Então eu estou junto da equipe pedagógica desse processo. É muito interessante, né? Porque você não está só junto à equipe pedagógica. Por extensão, como a equipe pedagógica está junto à família e a família junto aos profissionais que atendem, que cuidam dessa criança, no caso de vocês, acaba sendo um mega trabalho integrado, né, multiprofissional, entre pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas à saúde, à família e a própria criança ali acolhida, né? É um conjunto, não tem como fazer um trabalho só. Os pais, eles entendem, com certeza eles entendem que eles precisam dessa ajuda. Então, se a criança está fazendo acompanhamento com psicólogo, com fonoaudiólogo, toda essa equipe multidisciplinar tem que conversar com a escola para a gente entender o que está acontecendo fora do ambiente escolar. E esses profissionais entender o que a escola está fazendo. E é uma coisa muito boa quando todo mundo, tanto a família quanto a criança, tanto a família quanto os profissionais da escola e o multidisciplinar conseguem todos trabalhar junto em prol da criança. Vamos supor que eu sou o pai, para a gente dar aqui um exemplo bem Sim. prático. Esse aqui é o meu filho, estou chegando aqui com ele na escola. Olha, estou aqui com meu filho, ele é
autista, quem é a pessoa que o recepciona lá na sua instituição? É você mesmo? Não, quem É o vai fazer, a psicólogo? gente tem, quem recepciona a gente tem 2 coordenadoras, do infantil e do fundamental. No caso, se o seu filho for para o infantil, quem vai receber é a nossa coordenadora infantil, a Déia, uma pessoa maravilhosa. Tem filhos também que estão no espectro autista, então ela acolhe com coração essa causa. E o que acontece é que a gente vai receber, a gente vai perguntar se você tem alguma avaliação, se você já tem alguma coisa, alguma informação para a gente saber. Se ele tem alguma dificuldade na escrita, fala, sociabilização, alguns dos critérios que seriam para entrar no próprio diagnóstico. E aí eu tenho 2 opções. Vou te atrapalhar rapidinho para você me ajudar. Suponhamos que você tem o pai que tem já essa referência e chegam também pais que não têm. Então me explica aí como é esse processo daí para frente para cada um. Vamos trabalhar com um pai que não tenha. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai fazer a nossa própria avaliação interna. Então a gente vai olhar como é que a criança está com a escrita, como ela está dentro da sala de aula. A gente tem a psicóloga que vai estar lá, senta, interage com a criança, a gente faz algumas atividades para montar o nosso PEI. Então, olha, eu notei que o seu filho ele é muito bom na escrita, mas ele tem uma dificuldade de fazer imitação. Que é bate palma, vamos lá, todo mundo faz igual. E aí ele tem essa dificuldade, vamos trabalhar em cima disso. Ele está fazendo um acompanhamento com um psicólogo? Não está. Vamos pensar em fazer uma atividade? Seria muito interessante fazer isso. E aí a gente consegue fazer com que a criança desenvolva e acompanhe o nível da sala e consiga entregar o melhor que ela pode. Dentro dessa trilha aqui que nós estamos cogitando, no caso do pai que não tinha ainda esse suporte, acontece também de, infelizmente, mesmo depois de levar uma escola de referência, que tem toda essa estrutura, dele não ter a condição de dar esse suporte externo ali de psicólogo para o filho. Já aconteceu algum caso assim? Olha, a gente tem dentro legalmente falando, você tem clínicas que são ligadas ao governo e que elas prestam serviços. Era aí que eu queria chegar. Aqui em Maceió, por exemplo, você que acompanha de perto, tem visto isso funcionar? Os pais relatam isso? Então, as clínicas são, eu não posso falar em geral todas, porque são muitas clínicas, mas tem clínicas que funcionam muito bem. Opa, já é um bom sinal. Tem clínicas que funcionam muito bem. Graças a Deus, eu tenho contato com clínicas maravilhosas. Então dá para fazer esse encaminhamento, orientar o pai. Eu estou perguntando assim porque para gente que não convive nesse ambiente, eu ainda não tenho filho, já passei algum tempo da escola, então a gente fica com a dúvida e é bom a gente saber para ajudar um colega de repente que é pai, que também não sabe como agir, porque às vezes o diagnóstico chega para um pai que não tem conhecimento acerca daquela temática e choca. Então ele vai tentando fazer a coisa meio que tateando, sem uma orientação. É possível também que a partir desse contato com a escola, vocês o encaminhem ali, o direcionem para que a criança tenha a melhor qualidade. O que a gente consegue fazer é pegar o que a gente já tem de conhecimento histórico. Então, assim, se você tem plano de saúde, seu filho tem plano de saúde, muito aí, bom. Beleza, então, olha, tem clínicas que estão ligadas a planos de saúde, vários planos de saúde. A gente consegue, fala com fulano, essa clínica aqui aceita. Não tem plano de saúde, aqui vai pelo governo. A gente consegue encaminhar pelas informações que a gente já tem pelo nosso histórico. Muito bom. De várias crianças que já passaram pela gente. A gente meio que resumiu aqui uma trilha. A do pai que chega sem essa informação, né? Do pai ou da mãe, do responsável, naturalmente. E há também, certamente, aquele que já chega com o mínimo de conhecimento, com algum encaminhamento ou até mesmo com um diagnóstico ainda que prévio acerca daquela situação ali do filho. Sim, tem pais que já chegam com uma equipe multidisciplinar, muito organizada, todo mundo conversando, que assim, é sempre o melhor dos casos e que a escola também faz o possível para que o pai que não tem essa estrutura consiga ter. Então a gente conversa em relação a esse tipo de coisa. Esse tipo de pai é o que seria o melhor dos mundos, a gente consegue muito facilmente elaborar o PEI, que é o Programa Educacional Interno, o Programa Educacional Individualizado, e conversar com a equipe multidisciplinar. E aí a gente só faz algumas adaptações. Na nossa escola, especificamente, é uma coisa particular nossa. Para o infantil, a gente trabalha com módulos internos, então a gente adapta o nosso módulo para cada aluno. Então, por exemplo, se o nosso aluno ele tem uma dificuldade de interpretação do que seria a metalinguagem, de entender imagem e transformar aquilo em texto, a gente já ajuda ele a fazer isso. A gente ajuda o tipo de escrita, ele tem dificuldade motora, o módulo a gente muda especificamente por causa dele. Mas é algo nosso. Adaptado à necessidade individual. E né? é o que eu indico que as escolas, não falo
E seria muito bom que, em geral, as escolas conseguissem entender isso, que quanto mais adaptado a criança consegue fazer, a escola consegue se adaptar à criança, melhor ela consegue se inserir em um todo. Porque isso é para a vida. Uma criança que consegue desenvolver as habilidades dela, dentro do espectro autista, desenvolver as habilidades dela bem quando criança, vai ser um ótimo adolescente que vai conseguir desenvolver, vai conseguir fazer sua faculdade, vai conseguir atingir suas metas tranquilamente. Por quê? Porque a base foi sólida. E é muito legal falar também aquilo que a gente acabou discorrendo na introdução. A gente falou aqui sobre o acolhimento das crianças, né? E como é esse cuidado cotidiano, esse trato com os pais, com as pessoas responsáveis por elas? É caso a caso. A gente tem vários pais que têm várias situações e várias vivências. E falando sobre a saúde mental dos pais em si, o que eu posso trazer para você é que todo pai que eu conheço que está dentro do espectro autista, ele precisa desse acolhimento. Precisa que as pessoas entenderem que a gente chama de rede de apoio. Como é que a gente pode ajudar? Aí eu vou falar agora na função da escola, como é que a gente pode ajudar esse pai? A escola. A escola consegue ajudando esse pai, explicando para ele, deixando tudo muito mais claro, muito mais simples, tirando muito peso dele estar correndo atrás dessa informação, que não deveria ser responsabilidade dele, é da própria escola. É assim que uma escola consegue ajudar. A família consegue acolher, os profissionais que estão trabalhando com essa criança têm que ser profissionais que vão explicar, olha pai, eu estou aqui trabalhando X com seu filho, o objetivo é esse, deixar muito claro, nós vamos trabalhar isso em casa, vamos fazer essa atividade? Como é que eu posso ajudar você com isso? Olha, eu estou vendo que seu filho está muito agitado, porque por alguns certos de estímulos que dentro do espectro autista, ele tem uma sensibilidade sensorial. Pode ser auditiva, toque, visual. Que tal, por exemplo, a gente não trabalhar com certos tipos de desenho? Que tal indicar esses desenhos, que é um conteúdo que a gente faz dentro da escola? Vamos mostrar para o pai, por exemplo, um desenho que seria mais interessante para o seu filho ficar menos agitado. E aí esse apoio para o pai é muito importante, porque é cansativo. Eu já vi também clínicas, isso é uma coisa muito interessante, que elas fazem grupos de reunião dos pais. Então, por exemplo, eu não tenho um filho no espectro autista, mas supondo que eu tenha, você tem seu filho dentro do espectro autista. A gente vai junto levar o nosso filho para a clínica, para ele fazer as atividades lá extracurriculares dele. Chegando lá, esses pais eles se reúnem numa sala e conversam, trocam vivências, contam como está sendo, o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, o que o filho faz, o que o filho deixa de fazer, e é relaxante. E muitos pais também estão procurando, e isso é muito importante, psicoterapia, para trabalhar ele, porque ele precisa também desse acolhimento. A pessoa que acolhe, a gente ouve muito dizer, em linhas gerais, né, tratando aqui de outras situações, que quem assiste uma pessoa com determinado problema, com uma determinada enfermidade, também precisa de cuidado, não é? E no caso da pessoa que cuida de alguém com transtorno do espectro autista, pelo que você me explica aqui, a gente percebe que é extremamente necessário que ela seja, além de acolhida, atendida também, não é? Fazer a terapia é algo que pode ali até evitar problemas para essa pessoa e ajudá-la a entender melhor o processo ali de quem tem TEA, né? Exatamente. Eu vou trazer 2 pontos. O próprio psicólogo precisa estar fazendo acompanhamento terápico. Por quê? Porque a gente está cuidando do próximo. Então, a gente precisa cuidar da gente mesmo. E se a gente, que é um profissional, está precisando desse apoio, por que um pai não vai precisar? Estava conversando com um pai que tem um filho dentro do espectro autista, e aí ele estava me relatando, a gente estava conversando sobre como estava sendo a relação com o filho dele e tudo mais, e ele me trouxe um relato bem interessante. Ele disse que ele se estressou com o filho, brigou com o filho, e ele se sentiu muito mal por causa disso. Uma conversa que a gente teria muito tranquilamente na escola. A gente estava conversando sobre isso, ele me relatou, e ele falou, não, me senti mal porque eu gritei com meu filho, não queria que isso acontecesse. Eu falei, olha, por que isso aconteceu? E a gente teve essa conversa e eu fiz, olha, procura uma terapia para você, que ele relatou que ele queria, porque ele estava muito estressado com muita coisa, ele fez, eu vou procurar uma terapia para poder entender o que está acontecendo comigo, como eu vou lidar com essa situação. E assim, eu achei maravilhoso porque era um pai que foi uma maturidade muito grande de fazer com que eu preciso, porque eu preciso trabalhar. Interessante que o primeiro passo é reconhecer, não é? E o segundo, naturalmente, é procurar. Talvez o terceiro seja manter, no final das contas, se manter, né, recebendo esse atendimento. Agora, uma outra dúvida minha aqui, que pode ser de mais alguém. Essa realidade ofertada pela escola é comum em outras unidades? Vocês ouvem, por exemplo, outros pais dizerem assim, eu já vim de uma instituição que também nos ofertava isso? Porque quando eu ouvi falar pela primeira vez, me chamou muito a atenção, porque
Eu ainda não tinha visto particularmente ninguém abordando o acolhimento aos pais, às pessoas responsáveis por crianças ou outras pessoas com transtorno do espectro autista, dentro desse ambiente mais escolar, familiar ali por extensão. É ainda algo novo, talvez? É algo novo. A gente primeiro tem que entender que, vamos falar assim, de comum senso, o autismo não era muito trabalhado aqui há 5, 6 anos atrás. Foi a pandemia que, com os pais dentro, convivendo muito com a criança, começou a identificar certos comportamentos e mudou muita coisa. E isso é maravilhoso, mas é uma coisa que estruturalmente é um processo dentro, cultural. É cultural. As pessoas entenderem, as escolas entenderem, todo mundo evoluir. A nossa escola, a Escola CEPEC, tem essa história. Eu tenho o que é o TDAH, né? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E eu sempre tive um TDAH, meu TDAH sempre chamou muita atenção desde pequeno. E aí, essa escola, a minha mãe, quando começou a trabalhar com isso, que ela também trabalha com escola, ela fez, eu preciso fazer uma escola que meu filho consiga ser aceito e entendido. E aí ela, a nossa escola tem 28 anos, a Escola CEPEC tem 28 anos, foi 28 anos preocupado em sempre acolher a atipicidade, seja a criança com TEA, a criança com TDAH, uma criança com alguma dificuldade motora, visual. A gente já trabalhou com vários tipos de criança, é por isso que, assim, é um processo, não em toda escola, infelizmente, hoje tem. Fico muito feliz quando eu vou em congresso, encontro outras escolas lá, então tem sim, mas ainda não é uma realidade para todos os pais, é uma coisa que ainda está crescendo muito. E fico feliz que tem escolas que cada vez mais estão procurando. Muito bom. Pietro, vocês fazem projetos adaptados. A gente já explicou aqui que considera-se naturalmente a individualidade de cada aluno. Certo. Vocês consideram também aquelas ligadas à família na hora de se fazer esse projeto adaptado? Isso também é considerado ou não tem uma correlação? Tem. Como é que vou ser o pai, né, que me trouxe a situação? E assim, eu sempre vou estar perguntando para você. A gente, dentro da escola, a cada 2 meses faz testes não avaliativos. Eles não valem nota, esses testes com as crianças. Sim. É para ver como é que elas estão indo. Então, a gente faz um teste no começo do ano, depois de 2 meses a gente faz outro. Senta com você e fala, olha como está indo a evolução. Como está sendo para você? O que você, pai, está vendo em casa? Como é que para você está sendo? Então, a gente também precisa do feedback do pai dizendo como está sendo em casa com a criança para a gente montar essa estrutura individualizada em um todo. A gente não pensa no horário da criança que chega das 7, vai chegar de 7 da manhã e vai sair meio-dia. A gente tem que pensar nessa criança no momento que ela acorda, no momento que ela vai dormir. Como é que a gente pode, naquele horário que ela está com a gente, entregar algo para um horário para a vida dela. É por aí, então, que vocês começam a fazer esse processo de inclusão ativa. É assim que ela é chamada? Inclusão ativa é uma coisa que tem que ser falado mais. Se fala muito de inclusão. Inclusão é colocar, incluir, estar lá. O que é o ativo? O que é que muda? Muda é quando você faz realmente uma mudança do ambiente. Seja educar as crianças que estão trabalhando, que estão junto dessa criança típica, trabalhar com elas para poder ter o melhor acolhimento. Vamos fazer todo mundo abraçar esse coleguinha novo. Se tem que mudar a sala de aula, se tem que mudar a estrutura física da sala de aula, vamos mudar a cadeira se é preciso. Vamos ter que mudar o horário, vamos mudar o horário. O ambiente é adaptado. O ambiente vai se adaptar para a criança, porque aí ela realmente vai estar participando daquele processo. Então, se a aula está falando sobre a história do Brasil, descobrimento do Brasil, e o aluno ele não consegue escrever porque ele tem uma dificuldade motora, mas ele vai assistir a mesma aula e a atividade dele vai ser feita de outro jeito, de um outro modo. Eu não vou dizer como, porque tem que ser exatamente para a criança. Sim, claro. Mas ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o colega dele vai estar fazendo do lado. E ele vai estar aprendendo, sendo acolhido e desenvolvendo por igual. Aí acaba sendo esse programa educacional individual que exercita também essa vivência coletiva, não é isso? Exatamente. Isso já está previsto também no PEI? Só para deixar bem claro, PEI se chama Programa Educacional Individualizado. Por que um programa? Porque a gente avalia, faz um planejamento de um ano de como vai trabalhar com essa criança, onde está legal e onde a gente consegue melhorar. Onde ela precisa de um suporte para executar uma atividade e onde ela consegue executar sozinha. Por isso é um programa educacional, porque a gente vai estar ensinando essas habilidades para ela. Individualizado, porque é apenas para aquela criança. E aí a gente vai considerar que a gente vai ver como a sala está fazendo,
que é o coletivo, Sim. o que a sala está fazendo, o que ela consegue fazer e como a gente consegue juntar os dois. E esse material eu vou deixar muito claro para os pais. Se você tem um filho que tem TEA, TDAH, se ele tem uma dificuldade, precisa de um PEI, a escola precisa fazer esse PEI para o seu filho. E esse PEI ele deve ser passado para a equipe multidisciplinar, psicólogo, TO, fono. E esse PEI tem que ir e voltar, tem que ir para lá e eles têm que voltar, e tem que estar sempre avaliado. Porque desse jeito é que realmente consegue fazer uma inclusão desse ensino para ser o mais eficiente, o mais produtivo para a criança, para que ela realmente consiga aproveitar o que está sendo ofertado para ela. E o PEI é um programa desenvolvido especificamente para a área da educação? Ele pode ser também já recomendado por algum profissional da saúde, para que aquilo dali seja buscado dentro da escola? O PEI ele é feito dentro da escola, Sim. Mas ele vai, por exemplo, você é outro profissional, você é um fonoaudiólogo. Eu vou levar para você, você vai ler e você vai dizer, olha, nessa atividade que estão fazendo, eu gostaria que vocês fizessem mais para cá, eu estou fazendo isso. Aí coloca um relato junto, ele manda os documentos dele e aí tudo se entrega. O diálogo é permanente, né? Eu acredito então que o PEI, no final das contas, ele é permanentemente adaptado de acordo com a evolução, com as observações dos profissionais de saúde também. A escola mescla isso daí. Exatamente, ele é permanentemente adaptativo. Ele está sempre se adaptando para a criança. Então, ele não é fixo, ele nunca vai ficar sempre a mesma coisa, sempre a mesma atividade. Nunca você tem que replicar um PEI. Você nunca pode pegar uma criança, mesmo que elas sejam parecidas, e fazer um PEI igual para as duas. Não. Nem que sejam gêmeas, né? Nem que sejam gêmeas, assim. Não pode. Ele tem que ser individualizado e sempre está mudando. Então, como é que foi? Por isso que eu falo, o PEI, a cada 2 meses a gente passa para o pai. Mostra como é que tá. Aí no próximo, eu vou mostrar de novo ele para você. Porque eu mudei ele de novo. Porque eu tive que adaptar ele de novo. Mostrando como é que foi, como é que não foi. E ele vai, por exemplo, eu quero saber como se ele está tomando alguma medicação. Que medicação é? Isso tem que dar no PEI. Por isso que tem que conversar com os profissionais. Qual a medicação? Se está fazendo uma atividade com outro profissional. Que atividade é essa? Como é que está sendo feito? Como é que eu consigo linkar com a minha escola? Isso é uma coisa que eu acredito que todas as escolas deveriam ter essa visão de... holística, né? De juntar, abranger, entendeu? É uma coisa que é essencial. E, graças a Deus, hoje a gente tem... Eu conheço, sim, outras escolas aqui em Maceió que estão realizando, mas quanto mais, melhor. Pietro, para a gente reforçar, é possível afirmar que sem a terapia o desenvolvimento, as melhorias que essa criança poderia ter ficam comprometidas? Tá. Imagina com uma percepção de mundo onde você, por exemplo, não consegue enxergar ou não consegue ouvir. Se te falta essa habilidade, se te falta isso, não tem como você interagir com um todo. Imagine como uma linguagem, esse é um ponto interessante. Imagine como uma linguagem. Você vai para um país que você não consegue falar aquele idioma. Você não consegue vivenciar aquilo por você não consegue se comunicar corretamente com as pessoas, você não consegue pedir. Como a gente diz, não é a mesma experiência de mundo, né? De vivência, né? Só que isso não é uma viagem de 15 dias. É a vida, né? É a vida inteira. Então, se a criança não tem uma habilidade de conseguir pedir para você um copo com água, imagine como isso vai ser afetado em outras coisas. Se ela não consegue fazer uma imitação, se ela não consegue escrever corretamente o nome dela, esse tipo de coisa afeta. Então, assim, a terapia é essencial para quando o TEA apresenta essas dificuldades, que especificamente estamos falando aqui do TEA, e que está dentro da lei. Eles têm o direito de poder ir atrás e conseguir os direitos para conseguir esse acesso. Eu quero aproveitar aqui para... Vou até dar uma lida aqui. Você está fazendo uma especialização, né? Uma pós em análise do comportamento para crianças, adolescentes e adultos com TEA. E DI. E DI. Que é essa sigla que talvez ainda seja menos conhecida que TEA. Tá, o DI a gente chama de deficiência intelectual. Ela abrange algumas patologias? É uma em particular? Existe uma correlação, uma porcentagem entre o TEA e o DI. Algumas crianças com TEA podem ter também o DI, como, por exemplo, algumas crianças com TEA têm TDAH. Um caso muito interessante, só para pontuar, caso algum pai se identifique, é sempre bom pesquisar, se, por exemplo, as crianças às vezes têm TDAH e ela não é tratada. Aí você trata, você faz o acompanhamento, vai com medicação, tudo mais, de repente você começa a identificar comportamentos de TEA.
Como assim? Nunca teve TEA antes. Porque o comportamento do DH era tão forte que mascarava o TEA. Entendi. Então, assim, o TEA pode vir com outras patologias juntos. E o DI é o quê? Essa deficiência intelectual. É alguma dificuldade em compreensão de informação, captação de informação, velocidade de aprendizado. E tudo isso tem que estar dentro do PEI. É muito importante, se o pai tem condição, procurar uma avaliação psicológica. São vários testes que vocês vão fazer. Então, normalmente é um neuropsicólogo, mas um psicólogo também pode ofertar, mas tem especialização que é o neuro, que ele vai fazer a função de fazer uma bateria de testes e entregar para você. Olha, o seu filho apresenta tal transtorno, tem tal dificuldade aqui, tem tal habilidade, e ele vai passar tudo bonitinho para você. E quando o pai tem essa informação, facilita um todo, porque a gente consegue passar isso para as equipes multidisciplinares e para a escola, para a gente trabalhar melhor. Então, se você tem a possibilidade de procurar uma avaliação psicológica para o seu filho, e você tem esse interesse, eu indico. Interessante que você tocou aí num ponto que já encaminha aqui para a reta final da nossa entrevista. Perfeito. Eu acredito que vocês têm um limiar de como era esse trabalho dentro da escola de acolhimento antes dessa dinâmica que vocês já têm hoje estabelecida como um padrão e o depois, naturalmente. Como é que vocês observam, por exemplo, o desenvolvimento dessa criança e o comportamento das famílias desde que vocês passaram a acolhê-los, né? Tanto a criança quanto a própria família nesse cuidado no ambiente escolar e nessas orientações que são para a vida de todos? Bem, sendo muito sincero, a gente sempre foi muito vanguardista nisso. A gente tem a nossa abordagem, nós somos socioconstrutivista, então essa percepção de que a gente tem que... A criança que vai descobrindo o mundo, a criança que vai descobrindo o mundo e a gente vai mostrando para ela como ela vai entendendo. A gente não faz A, B, C, B, A, B, a gente foge dessa metodologia e é muito eficiente. Mas o que eu posso dizer para você que desde que a gente sempre investiu nisso e quanto mais a gente investe em estudos de análise do comportamento, investindo em melhorias dentro do nosso PEI para deixar ele mais padronizado, mais eficiente, e quanto mais a gente se preocupa com o acolhimento com esse pai, eu vejo evoluções maravilhosas. Eu já tive casos de crianças que entraram na escola com idade há 2 anos, já deveriam estar conseguindo ler e escrever, elas não estavam conseguindo em 6, 8 meses, pai chorando, agradecendo. Crianças que não falavam, não se comunicavam com os próprios pais, eles eram muito fechados e eles estavam dentro do espectro autista, brincando. Eu tive um caso que eu nunca vou esquecer, foi uma mãe que a gente filmou e mandou para ela, o filho brincando, interagindo com outras crianças. A mãe saiu do trabalho para ir na escola para agradecer a gente quando a gente boa, foi. Lindo de ver. E quanto mais a gente se preocupa com isso, mais eu acho feliz. Eu acho que o que me vem aqui na cabeça é essa palavra. Mais feliz todos nós ficamos. E a gente percebe isso daí na sua expressão. Eu queria facultar esse instantinho final aqui para você dizer o seu arroba, para quem quiser pegar alguma orientação contigo lá na rede social, já que hoje é um dos mecanismos mais fáceis aí de comunicação. Você pode falar direto aqui para sua câmera. Certo. Como eu falei, eu trabalho na Escola CEPEC. O Instagram da escola é Escola CEPEC. Você pode procurar a gente no Instagram, a gente tem vídeos também educativos lá, então não necessariamente você queira matricular o seu filho na nossa escola, você também pode aprender muita coisa, a gente traz muitas dicas. E para quem quiser me procurar, eu trabalho no meu Instagram, eu falo muito sobre rotinas e sobre como você se autorregular. E nesse processo se chama Criatividade Acabou, porque a criatividade nunca acaba. Então tem essa ironia. Então podem procurar tanto Criatividade Acabou quanto Escola CEPEC. Tá aí, recado aqui do coordenador pedagógico, estudante aí do último ano de psicologia e já também se encaminhando em uma especialização para melhor acolher as pessoas com TEA e também com deficiência intelectual, Pietro Mascagni. O nome dele é difícil, mas a abordagem é muito fácil, né? Ficou aí clarinho, você pode segui-lo, conversar um pouquinho depois com ele, que está sempre solícito, querendo compartilhar esse conhecimento. Agradecemos a sua presença e lembra de compartilhar esse conteúdo, porque ele fica disponibilizado lá também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!